Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje a gente vai estar vendo sobre Mateus 22. Na semana passada a gente viu Mateus 21, onde a gente viu Jesus falar bastante, né, sobre parábolas. E através, né, dessas histórias, né, vamos dizer assim, a gente vê aprendizados a qual a gente, né, consegue estar aplicando no nosso dia de hoje. E que o povo, né, antigamente, creio eu, também conseguia estar aplicando, né, conseguia de uma certa forma estar entendendo. Né? Tanto que no finalzinho de Mateus 21, né, em uma das parábolas, vai estar dizendo assim que os principais sacerdotes e fariseus ouviram a parábola e entenderam que Jesus falava a respeito deles. Né? E já em Mateus 22, a gente também vai estar vendo, né, uma parábola de início, só que eu creio que vai ser um capítulo ao qual ele é bem resumido, né, vamos dizer assim, em perguntas e respostas. Né? E eu creio que através, né, essas perguntas e respostas a gente também vai estar conseguindo, né, tá trazendo alguns aprendizados também para nossa vida, para nossos dias de hoje. E também lembrando que, né, deixando já claro que o fato de perguntar, né, seja de um fariseu, seja de um saduceu, seja de algum herodiano, né, creio que vai estar escrita essa palavra aqui também, né, na minha Bíblia. Através das perguntas desse grupo, o fato de perguntar não é o erro, sabe? Mas sim a intenção a qual eles perguntavam. Muitas das vezes esses grupos eles chegavam para testar Jesus, né? Para de uma certa forma prejudicar Jesus. Então ali é onde a gente vê o erro, sabe? Não no fato de perguntar, de querer realmente saber mais, de querer realmente querer entender mais o caminho do Senhor, a direção do Senhor, que seja o erro, né? Mas sim a intenção a qual a gente vai perguntando, né? Essa intenção de muitas das vezes de ser um teste, né? Creio que é aí que é onde, infelizmente, a gente vê o erro, né? Desses grupos. Mas é isso, vamos estar orando, né? E logo em seguida a gente já vai estar iniciando a leitura. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho lhe pedir que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a nossa aula de hoje, que assim como as outras aulas, Pai, creio que o Senhor também tenha abençoado, que o Senhor possa estar abençoando essa daqui também, que o Senhor possa se fazer presente, né, que as palavras que venham a ser faladas aqui, as coisas que venham a ser faladas aqui, venham a ser totalmente do Espírito Santo do Senhor, e que o Senhor possa estar dando entendimento, Pai, para cada um de nós, Pai, que o Senhor possa estar nos direcionando no nosso dia a dia, e a cada dia tendo contato conosco, que a cada dia a gente possa buscar o Senhor verdadeiramente, né, e ter a sabedoria que realmente provém de Ti, Pai. Peço que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um e a família de cada irmão, Pai. É isso que eu lhe peço. E assim como eles também, eu venho também estar aprendendo junto com eles, Pai. É isso que eu lhe peço e é isso que eu te agradeço. Amém. Bom, Mateus 22, versículo 1. A partir do versículo 1. De novo Jesus lhe falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos. E tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou seja, aqui é uma parábola, né? Uma história qual de um casamento, né? E
esse casamento ele vai estar sendo, né, mais uma vez semelhante, assim como as outras parábolas que a gente estava vendo, né, ele vai estar sendo semelhante ao reino dos céus, né? E, ou seja, então ele vai estar retratando, né, vamos se dizer assim, a história de Israel com Deus, né? Que a gente vê um rei, né, um pai, vamos se dizer assim, a qual estava preparando, né, vamos se dizer assim, né, uma festa, um casamento, né, para o seu filho, e assim ele chamou os convidados. É interessante que, tipo assim, é algo que não é cobrado, né, é algo que é de graça. E ainda assim, por mais que fosse de graça, esses convidados, né, que de início foi chamado, eles ainda assim deram mais importância às outras coisas do que a esse casamento, né, do que essa festa onde é semelhante, onde estava sendo semelhante ao reino dos céus, né? E em Lucas 14 vai tá falando que uns compraram, né? Um comprou um campo, né? E com isso ele foi ver o campo, né? Ele deixou a festa de lado para estar vendo o campo. O outro tinha acabado de casar, né? E o outro tinha uma outra coisa acontecendo também que agora não vem na mente, né? Não estou lembrando. Mas tem esses exemplos, né? Em Lucas 14. E é algo que nos faz refletir, sabe? Do que é aquilo que realmente está sendo importante para a nossa vida, daquilo que realmente importa, sabe? Porque se a gente for ver esses exemplos, era o povo de Israel, eram os judeus, né? Era uma nação a qual estava separada, vamos dizer assim, para Deus, né? A qual era uma nação a qual tinha essa ligação, né? Vamos dizer assim, né? Durante a história, né? Essa ligação forte com o Senhor. Só que foi essa mesma nação, né? Esse mesmo muitos judeus, né? Ali de grupos religiosos, essas coisas assim, eles mesmos, né? Vamos dizer assim, foram mesmo que infelizmente não reconheceram a Cristo e negaram, né? Vamos dizer assim, a estar participando desse casamento, né? Isso é um ponto, né? Vamos dizer assim, negativo a qual a gente vê nessa parábola. O ponto positivo que a gente vê, né? É que ainda assim esse rei, né? Esse pai, vamos dizer assim, ele não desistiu desse casamento, né? E ele foi atrás de outros povos, de outras pessoas, né? Ou seja, é muito, se eu não me engano, acho que em Lucas 14 vai estar dando esse exemplo, né? De pessoas a qual estavam na rua, pessoas a qual estavam, vamos dizer assim, em alguma situação de necessidade. Ou seja, provavelmente pessoas a qual era bem improvável, vamos dizer assim, de, de ser olhada, sabe, e serem levadas para esse casamento. Só que ainda assim a gente vê o rei, ele ainda assim levando, né, essas pessoas, né, para esse banquete, convidando, né, para esse local, né? E a gente vê que isso acontece, né, aconteceu lá atrás e acontece até nos dias de hoje, porque muitas das vezes a gente pode estar sendo essas pessoas, né? Algo que, se não me engano, a gente falou em outros vídeos, né, que muitas das vezes a gente é essa pessoa improvável, né? Essa pessoa a qual o Senhor, ele realmente, né, vamos dizer assim, lutou, essa pessoa a qual o Senhor realmente buscou, né, para que a gente realmente possa estar nesse banquete. E outro ponto interessante não é somente o fato de estar nesse banquete, mas é o fato de realmente estar vestido da forma correta nesse banquete, né? Alguns estudiosos, né, vamos dizer assim, teólogos, vou dizer assim, né, eles diziam que antigamente, né, na cultura judaica, essas coisas assim, esse rei, né, vamos dizer assim, ele que dava as vestes. Ainda assim que isso possa ser verdade ou não, a gente levando isso para o reino dos céus, a gente vê que Deus, ele dá essa veste para cada um de nós, né? Não é uma questão de uma roupa, mas sim uma questão de uma vida, sabe? Da gente realmente estar bem preparado
para estar participando desse banquete, né? O Senhor, ele está nos dando, vamos dizer assim, tudo que a gente realmente precisa, sabe, para estar participando, né? Só que a gente vê que, infelizmente, por mais que ele dê, né, essas situações, né, aquilo que realmente é necessário, né, para estar participando desse casamento, a gente vê que ainda assim tem pessoas que não opta, vamos dizer assim, né, acaba não aceitando, vamos dizer assim, de uma certa forma, essas vestes, acaba não aceitando essa vida, né? A gente vê que, né, nessa parábola a gente vê um homem a qual ele vai para o banquete, só que ele vai da forma que ele quer, sabe, da forma da qual ele, vamos dizer assim, da qual ele realmente queria estar se vestindo, né? E a gente vê que na nossa vida não é assim, né? Se a gente vê muitas das vezes, né, se a gente for pelo nosso próprio querer, se a gente for muitas das vezes pela nossa própria, sabe, vontade, muitas das vezes pela nossa forma de pensar, muitas das vezes pela nossa forma de agir, a gente vê que a gente muitas das vezes a gente pode acabar tropeçando, a gente pode acabar falhando, né? Mas quando a gente vai conforme a direção do Senhor, que a gente vai usando aquilo que realmente o Senhor está nos dando, a gente vê que é o correto e a gente vê a diferença nisso tudo, né? E eu creio que é uma parábola a qual nos mostra que a gente, verdadeiramente, a gente tem que estar bem preparado, né? E não é um preparo a qual o Senhor ele nos deixa na mão. Não, o Senhor ele nos dá aquilo que é necessário, sabe? Para a gente realmente estar preparado, para que a gente realmente venha, sabe? Estar firme, né? No Senhor, né? Mas a questão é a gente realmente buscar a estar, sabe, vestindo essas vestes, a estar, sabe, nos preparando, né? A gente vê um casamento, a gente vê o como a pessoa ela fica, eu não vou dizer assim, ela fica uma pessoa perfeita, não, mas a gente vê o como ela fica uma pessoa, sabe, realmente elegante, sabe, realmente tem diversos elogios, vamos dizer assim, a se fazer uma pessoa que realmente está num padrão de casamento, sabe, tá vestida para essas ocasiões, né? E a gente vê o quão é necessário a gente também estar vestido para a ocasião de, sabe, lá desse banquete a qual o Senhor ele vai estar nos dando lá na frente, né? O quão é necessário a gente estar se vestindo hoje, o quão é necessário a gente estar se preparando hoje, sabe? É igual quando, né, vai chegando perto do casamento, né? Muitas das vezes as pessoas ela pode ficar um pouco agoniada, um pouco ansiosa, né? Testando a roupa, procurando as roupas, né? E é algo a qual a gente tem que estar buscando, estar fazendo também, né? Da gente realmente estar buscando essa vida com o Senhor, da gente realmente estar testando, né? Vamos dizer assim, essa roupa, da gente estar experimentando, da gente ter um pouco, né? Dessa ansiedade, vamos dizer assim, né? De estar com o Senhor, de estar se preparando para o Senhor, né? Não é um fato de deixar para depois, né? Muitas das vezes quando a gente vai ver um caso de casamento, às vezes as pessoas, sabe, estão pensando, estão se programando meses antes, sabe? Muitas das vezes para o Senhor a gente está se programando, muitas das vezes se preparando bem ali na hora, né? E com isso a gente quer sair fazendo tudo em cima da hora, vamos se dizer assim, né? Tudo embolado, é tudo uma coisa em cima da outra, não, sabe? Não é bem assim, vamos se dizer assim, que a gente realmente possa, sabe, estar nos preparando conforme ali o tempo do Senhor e muitas das vezes o tempo é hoje, sabe? É o agora e não depois, né? Então creio eu que são pontos a qual a gente consegue, né? Tá tirando dessa parábola, né? E outro ponto também que a gente vê no verso 10 é que esses convidados, né? Neles é um chamado de uma certa forma, né? Em geral, porque vai ter os convidados maus e vai ter os convidados bons. É a mesma coisa no reino dos céus. Tem pessoas que muitas das vezes, né, durante a vida ali, realmente foi uma pessoa considerada boa e entrou ali no reino dos céus, né, foi para esse caminho, né, mas em si, né, ela era considerada uma pessoa boa,
digamos assim, por outras pessoas, né? Só que a gente também vê que nesse reino, né, que nesse casamento, também vão ter pessoas maus, onde muitas das vezes, para uma outra pessoa, né, vamos dizer assim, essa pessoa era considerada mal, era uma pessoa ruim, vamos dizer assim. Só que sim, foi uma pessoa a qual foi mudada, uma pessoa a qual é uma nova criatura, uma pessoa a qual, né, essa maldade, essa ruindade, né, vamos dizer assim, ela ficou para trás, né, e isso eu creio que reflete bastante o Evangelho, né, a qual nos faz refletir, né, que ainda assim pessoas têm esperança, que ainda assim pessoas podem sim mudar, sabe, que pessoas ainda assim podem sim ser alcançadas, sabe, ainda assim que a situação possa parecer difícil. Eu acho que o maior exemplo que a gente pode ter é do próprio Paulo, né? Eu acho que dificilmente um cristão naquela época iria olhar para Paulo e ia ver que, nossa, ele vai ser uma das grandes referências, vamos dizer assim, né? Um dos grandes profetas, pregador da palavra ali, né? Que realmente vai lutar, que realmente vai fazer por onde ali, né? Por Cristo. Acho que dificilmente alguém ia olhar para Paulo dessa forma. Mas a gente vê que Jesus, ele olhou dessa forma, né? Deus, ele olhou dessa forma para Paulo. E a gente vê os resultados que Paulo ele deu para a igreja, né? No início da igreja, tudo, os ensinamentos, tudo aquilo que é a vida de Paulo, né? Foi em relação a Cristo, né? Tudo que Paulo passou por conta de Cristo, né? E a gente viu como ele realmente foi uma nova criatura, né? Em meio a tudo isso. Então eu creio que ainda assim, se o Senhor ainda assim está permitindo, né, da pessoa ainda assim estar de pé, ainda assim pode ter uma oportunidade para essa vida, né? Eu acho que é algo que também nos incentiva a cada dia nos entregarmos mais ao Senhor, né, e entregar a vida, muitas das vezes de algum familiar, a vida de alguma pessoa nas mãos do Senhor, né? É uma certeza de que realmente o Senhor ele vai fazer, realmente vai mudar? Não, mas é algo a qual a gente entende que é o melhor lugar que a gente possa estar entregando uma pessoa, né? E é o melhor lugar onde a gente realmente possa estar colocando a nossa fé, sabe? Não no sentido de que, porque Deus ele vai fazer realmente, não, mas sim pelo fato de que ele realmente é Deus, mas sim pelo fato de que ele realmente, sabe, que tudo tá nas mãos dele. Assim como ele pode fazer, ele também não pode fazer, mas isso também não vai mudar o fato dele continuar sendo Deus, sabe? Então eu creio que são situações onde a gente pode ter, onde é o melhor lugar, vamos dizer assim, para que a gente possa, né, colocar a nossa vida, o nosso familiar, a cada situação, né, nas mãos do Senhor, né? E outro ponto é que é onde a gente consegue até entender um pouco, né, do porquê muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? A gente viu um rei a qual chamou vidas, né? Vamos dizer assim, chamou aqueles que era para estar aceitando, infelizmente não aceitaram, chamou aqueles a qual era improvável, né? Vamos dizer assim, de estar presente, né? E muitos aceitaram, vamos dizer assim, muitos estavam preparados, mas ainda assim, no meio daqueles que não, no meio desses improváveis, vamos dizer assim, ainda assim tinha pessoa teve pessoa, né, que não se vestiu da forma correta, não se preparou da forma correta, né, não se colocou de uma forma correta. Então a gente consegue entender essa questão, né, dos chamados, né, de que muitos são chamados, mas que poucos são escolhidos. E tem até um verso, uma pergunta, né, em Hebreus 2, no verso 3, que vai dizer assim: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Né? Uma pergunta a qual em Hebreus 2 vai estar fazendo, né? E nos mostra, né, como a gente realmente tem que estar levando a sério. Porque se a gente não levar a sério, como que a gente realmente vai estar alcançando? Como que a gente realmente vai estar fazendo por onde? Se a gente realmente não crê com todo o nosso coração, se a gente realmente não levar a sério,
sabe, com todo o nosso coração, né? Então são pontos a qual eu creio que dá para a gente estar tirando, né, dessa parábola. Vamos para o verso 15, do 15 ao 22, que vai estar dizendo assim: Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhe perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhe disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram embora. Ou seja, a gente vê os fariseus, né, um grupo de religiosos, a gente vê herodianos, se não me engano, era um grupo a qual estava mais ligado ainda à questão política, à questão de Roma, essas coisas assim, né? Mas um fato interessante que a gente vê aqui é essa questão vamos se dizer assim, de dar ao mundo, né? E ao mesmo tempo a questão do Senhor. Né? Eu creio aqui que o povo judeu, né? Coisas também que alguns teólogos vão estar falando, né? Principalmente o comentário aqui dessa Bíblia também vai estar falando, né? Que os judeus eles tinham muito imposto e muitos achavam essas questões pesadas, né? E é algo que, mais uma vez, né? Por mais que possa ser verdade ou não, é algo que nos nossos dias também a gente encontra dessa forma, né? É muito imposto, é muitas situações que a gente vê, né, as pessoas passarem, que a gente passa, né, no dia a dia. Só que ainda assim, por mais que tenha esses impostos, por mais que muitas das vezes a gente possa, algumas pessoas, né, muitas das vezes a gente mesmo possa achar que isso é justo, isso não é, sabe? A gente ainda assim viu o Senhor falando para dar, né, vamos dizer assim, a autoridade, aquilo que é da autoridade, e dar de Deus, e dar a Deus, perdão, aquilo que é de Deus. E é interessante porque, né, tá até escrito nessa Bíblia, em um comentário, mas está em um outro capítulo. A gente vê essa questão de uma forma muito interessante, porque, tipo assim, aquilo que muitas das vezes pode ser aqui para a Terra, né, vamos dizer assim, um dinheiro, algo tipo assim, realmente vai ficar aqui na Terra. Só que a gente vê que aquilo que a gente está dando para o Senhor vale muito mais a pena, né? É algo que realmente tem muito mais valor, né? Por mais que, vamos supor, aqui você está pagando, sei lá, R$ 300 em alguma conta ou algo do tipo assim, coisa que não era para estar acontecendo. Ainda assim, para o Senhor, o que a gente pode estar dando de melhor é a nossa vida. E o que a gente realmente tem, né, vamos dizer assim, para estar dando é a nossa vida, né? Ou seja, isso é bem mais valioso do que R$ 300, do que R$ 400, do que impõe, sei lá, qualquer valor que a gente possa imaginar. Isso ainda assim é muito mais valioso, sabe? E é isso que a gente tem que estar cada dia tá dando para o Senhor, né? Nessa Bíblia, o comentário vai estar falando que a moeda, né, o denário, né, que se não me engano era o valor era o valor pela pessoa a qual estava trabalhando, né, por um dia, né, ela recebia um denário. Ela vai estar falando, né, que essa moeda ela tinha a imagem de César, né, e se a gente for ver, olhando por esse ponto, a gente tem a imagem do Senhor, a gente é a imagem e semelhança do Senhor, sabe? Então, o que realmente é mais valioso, sabe? Com o que a cada dia a gente realmente, sabe, tem que nos importar, vamos se dizer assim, sabe? Tem que realmente estar buscando fazer.
E quando a gente realmente, né, até um ponto interessante, que quando a gente realmente a cada dia está sendo imagem e semelhança do Senhor, sabe, buscando a fazer por onde, a gente ainda assim vai estar até respeitando nessa questão do tributo, vamos dizer assim, sabe, na questão desses impostos. Vai ter um versículo na Bíblia que vai estar falando sobre isso, que é em Romanos, não sei se cheguei a separar não, separei outro aqui, mas é em Romanos 13, vai estar falando sobre essas coisas, sabe, para dar honra a quem tem honra, sabe, para dar o imposto para quem é o imposto, sabe, o tributo para quem é o tributo, ou seja, é para que a gente realmente venha estar fazendo por onde, né, e a gente viu no próprio livro de Mateus que o próprio Senhor, né, com os judeus ali, né, ele fez questão de pagar algo que os judeus eles estavam pagando, né, ao ponto do próprio Pedro tirar essa moeda da boca de um peixe, né, ou seja, a gente ainda assim vê o Senhor, ele fazendo por onde, né, por mais que ele poderia ser, por mais que ele né, poderia estar sendo filho ali, né, onde a gente até chegou a comentar, né, que um filho muitas vezes ele pode estar até isento, né, vamos dizer assim, de estar pagando essas coisas. Só que a gente ainda assim vê o Senhor pagando justamente para tentar, vamos dizer assim, eliminar qualquer tipo de desavença, de discussão, de debate. Mas ainda assim, para continuar tudo bem, vamos dizer assim, a gente ainda vê Jesus pagando. E a gente ainda vê Jesus aqui nesse bloco dizendo para que realmente o povo venha pagar, sabe? Mas que ainda assim venha estar dando a César aquilo que é de César, mas ainda assim dando a Deus aquilo que é de Deus, sabe? É algo que são duas coisas a qual a gente realmente tem que tá fazendo no nosso dia a dia, né? É um bloco que eu creio que vai mais em ações sociais, né? Na nossa vida, para que a cada dia a gente realmente venha estar pagando aquilo, sabe? De uma forma correta, né? Em um caminho correto. E, acima de tudo, né? Tá dando a Deus aquilo que realmente é de Deus. E entendendo que, por mais que muitas vezes a gente possa, né? Infelizmente, né? Sentir a perda, né? Vamos dizer assim, do algo financeiro, da gente, sabe? Ficar chateado com algo que realmente é caro, né? A gente vem entender que ainda assim há algo mais valioso, sabe? E a nossa vida com Deus é aquilo a qual você está dando para o Senhor, né? Porque a gente, né? Principalmente o cristão, creio eu que ele entende o quão a nossa, ou melhor, entende não, qual a gente tem que entender, né? A cada dia, o quão é necessário, o quão é importante, sabe? A vida que está por vir, o quão realmente ela é muito mais valiosa do que as coisas aqui nessa terra, sabe? Então, é algo que a cada dia realmente tem que estar tomando, vamos dizer assim, a nossa atenção, a qual a gente realmente tem que estar se doando mais, entendendo que realmente a nossa passagem aqui ou seja, a nossa passagem aqui é literalmente passageira, né? É algo a qual a gente realmente só está de passagem, né? E que ainda assim há algo mais valioso que está nos esperando, né? Há uma vida mais valiosa a qual está nos esperando, né? Então creio eu que são pontos, né, a qual a gente consegue estar tirando desse bloco. Verso 23 ao 33 vai estar dizendo assim: naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendente para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu.
quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, a multidão se maravilharam da sua doutrina. Ou seja, a gente viu no bloco passado, né, um grupo de religiosos, né, fariseus, e ainda tinha os erudinos também. E agora a gente viu os saduceus, né, que era outro grupo religioso, né, a qual, se eu não me engano, em Atos 23, eu acho que é em Atos 23, eles vão estar, vai estar dizendo, né, que eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em espíritos, não acreditavam na ressurreição, né, e é até interessante porque né, agora falando eu, Juan, falando, creio eu que poderia até mesmo ser uma pergunta a qual eles poderiam estar fazendo com uma intenção errada, porque eles estavam perguntando por algo, né, a qual eles mesmos, vamos dizer assim, não defendiam, não acreditavam, né, e é interessante a resposta do Senhor, porque ele vai estar dizendo que o erro deles é o fato de não conhecer as Escrituras, nenhum poder de Deus, né? A mesma coisa está dizendo que o fato é deles não realmente não estar conhecendo ao Senhor e realmente não conhecendo aquilo que Ele pode fazer, sabe? Né? E é algo que chega assim também até nos nossos dias de hoje, né? Porque muitas das vezes, né? Eu creio que um dos fatos, vamos dizer assim, mais importante para cada um de nós é realmente a gente estar conhecendo ao Senhor, né? E através da gente conhecendo o Senhor, mais e mais a gente vai também entender o poder de Deus, sabe? Aquilo que realmente o Senhor ele pode fazer, né? E é interessante porque muitas das vezes o fato para a gente estar conhecendo ao Senhor no nosso dia a dia são em atitudes simples, né? A gente em vídeo a gente chegou a falar um pouco, né, sobre a questão de simplicidade, né? A gente citou esses pontos assim. E realmente a base, né, vamos dizer assim, o ponto, né, vamos dizer assim, muitas vezes principal com o Senhor é o fato da simplicidade. É o fato de muitas vezes de amar tanto a Deus como o próximo. É algo que a gente vai estar vendo no próximo bloco. São atitudes simples, é o fato da gente realmente estar, sabe, dobrando o nosso joelho, é o fato da gente estar entregando o nosso dia ao Senhor, é o fato da gente, sabe, estar tirando um tempo e estar lendo ali com o Senhor, sabe, estar tirando momentos com o Senhor, né? São vidas, são situações, né, a qual a gente até ficou falando dos vídeos que é uma questão de aliança, né, uma questão do dia a dia, uma questão da vida com o Senhor, né? Não é uma questão, não que seja errado, tá? Mas não é uma questão de eu preciso de ser teólogo para realmente entender Cristo, sabe? Eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo e não sei o quê. Não. A cada dia a gente sempre tem algo para entender mais do Senhor, né? Aqui nessa terra, acho que a gente nunca vai chegar ao ponto da gente realmente chegar e falar assim, nossa, eu entendo o Senhor 100%. Não. A gente sempre vai ter algo para entender mais de Deus, né? E muitas das vezes esse fato do entender vai ser no nosso dia a dia, sabe? Vai ser muitas das vezes em situações simples, sabe? Da nossa vida. Porque eu acho muito interessante isso, porque o Espírito Santo, eu creio que ele vai no mais, sabe? No mais profundo da pessoa, vamos se dizer assim, ao ponto de cada um realmente conseguir, sabe? Ter esse contato com o Senhor, ter essa vida com o Senhor. Independente se a pessoa ela seja rica ou não, independente se essa pessoa ela, sabe, ela tem a sua fala boa ou infelizmente ela pode ter algum problema na fala, sabe, independente se essa pessoa ela escuta bem ou infelizmente não consegue escutar, independente se essa pessoa, sabe, é perfeita, vamos dizer assim, em uma questão física, sabe, tem os órgãos, tem as coisas tudo direitinho, ou infelizmente, né, vamos dizer assim, né, assim, ela tem algum problema, ela tem alguma situação física, independente, sabe? O Espírito Santo, ele vai chegar até essa pessoa, ele chega até essa pessoa, sabe? Eu acho isso muito, muito interessante, vamos dizer assim, da gente realmente pensar,
do Senhor, né? E eu creio que bate até com aquilo que a gente leu, né? Na primeira, no início, né? De Mateus 22, nas parábolas, vamos dizer assim, né? De Mateus 21, né? Porque a gente viu que pessoas, elas estavam entrando ao arrependimento, né? Pessoas que não eram estudadas, vamos dizer assim, não era rabino, não era um escriba, alguém que entendia dali, não, eram pessoas que muitas das vezes até o seu próprio profissional, vamos dizer assim, poderia ser muito julgado, né? A gente viu o caso de meretrizes, sabe, publicanos, né? Pessoas que, tipo assim, ao próprio olho aos próprios olhos, né? Vamos dizer assim, da, daquele povo, poderia ser julgado. Mas a gente viu um povo que literalmente estava se arrependendo e estava realmente se achegando ao Senhor, sabe? É um povo a qual o Espírito Santo, sabe, estava alcançando, a qual o Senhor estava alcançando, né? Então a gente vê como o Senhor, ele é incrível, sabe? Porque ainda assim, irmão, a gente sabe que, né, nossos dias de hoje mesmo, a gente sabe que tem pessoas que têm uma simplicidade tão grande, sabe? Pessoas muitas das vezes que realmente não sabem falar, sabe? Não sabe falar no sentido de, tipo assim, não tem uma fala bonita, sabe? Não é uma pessoa que, nossa, como fala bonito, como fala isso, como fala aquilo. Não, é uma pessoa realmente simples. Tanto por dentro quanto por fora é uma pessoa simples. Mas muitas das vezes essa pessoa, por mais que ela seja simples, a gente vê que é uma pessoa que tem um contato com o Espírito Santo de uma forma, sabe, incrível, de uma forma a qual ensina muitas e muitas e muitas e muitas outras pessoas, né, e incentiva muitas e muitas outras pessoas que pode até mesmo ser um teólogo, que possa falar bonito, que possa louvar bonito, sabe? É algo que a gente viu como realmente é incrível, sabe? Como realmente o Senhor, ele é algo que realmente, né, vamos dizer assim, é dado de graça, né? É algo que a pessoa ela realmente não pagou, vamos dizer assim, com dinheiro, né? Assim, para ter para ter isso. Mas sim foi o fato dela realmente aceitar, o fato dela realmente crer, o fato dela realmente se posicionar, sabe, para ela realmente ter o Espírito Santo ali, de ter o Senhor na vida dela, de ter essa amizade, de realmente estar sendo filho, né, do Senhor, né? Mais uma vez, não que seja errado, mas a gente vê que a teologia, a pessoa para ser teólogo, né, muitas vezes ela vai estar ali pagando, sabe, para ter aquilo. E é beleza, é interessante, sabe, o fato dela entender muitas vezes a questão geográfica, sabe, a questão histórica, né, ela entender diversos pontos, a questão do hebraico, né, do aramaico, do grego, sabe, conseguir traduzir as palavras para tentar deixar o mais original possível, é interessante, sabe, não é errado. Só que a gente vê o quão é interessante, o quão faz a diferença, né? O quão é importante, vamos se dizer assim, independente se a pessoa é teóloga ou não, o quão é importante é a gente ter essa base, sabe? Que é uma base a qual qualquer um pode estar tendo, sabe? Qualquer um, independente do valor que a pessoa pode ter, sabe, na sua conta, independente da vida da pessoa em si, né? Da vida que a pessoa possa ter tido, independente dessas coisas, são bases a qual a gente realmente tem que ter, sabe? Como realmente é interessante. Né? A Bíblia vai estar falando que o maior dom, se não me engano, acho que é assim que ela vai estar falando, o maior dom que a gente pode ter é o amor, sabe? Ainda assim que a pessoa possa falar em línguas, possa pregar de uma forma, sabe, maravilhosa, possa, sabe, louvar de uma forma muito bonita, sabe, independente do que a pessoa possa fazer, mas ainda assim o amor ele vai ser importante, sabe, o mais importante vai ser essa base para estar chegando nesse ponto, né, de uma forma correta, para estar chegando nessas situações, vamos dizer assim, né, de uma forma realmente justa, de uma forma realmente correta, né? Então creio eu que são pontos a qual a gente consegue, né, tá tirando, né, desse bloco. Outro ponto também interessante,
né, quando ele vai falar que ele é Deus de vivos. Ele vai dar exemplo, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Creio eu que aqui ele está dando exemplo de ressurreição, né, dizendo que Abraão, Isaac e Jacó não é algo que somente ficou lá para trás, não, mas é algo que eles vão ter a vida eterna com o Senhor também. Ou seja, para o Senhor eles estão vivos. Né? A gente aqui, né, a gente não está vendo Abraão, a gente não está vendo Isaac e Jacó, mas Deus sabe exatamente onde eles estão, Deus sabe exatamente cada situação deles ali, sabe? São pessoas a qual, né, vão estar passando a eternidade com o Senhor. E creio que em nome de Jesus, né, vamos estar também passando essa eternidade, né, com o Senhor. Né? Vamos no próximo bloco, né, que é do verso 34 ao 40, que vai dizer assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, acho interessante, né, quando o Senhor ele fala que depende toda a lei e os profetas, né, creio que é como se ele estivesse falando que tudo aquilo que Moisés escreveu, sabe, não só os 10 mandamentos, né, mas realmente toda a questão dessa formação dessa lei, né, para o povo de Israel, as coisas que eles deveriam estar fazendo, né, que foi ali, né, escrita, né, por Moisés, passou por essas questões, né, e ainda assim a vida dos profetas, tudo aquilo que foi falado pelos profetas, aquilo que os profetas fez, sabe, tudo isso depende do amor, sabe, tudo isso depende dessa pequena palavra, vamos dizer assim, mas que faz toda a diferença. É algo que a gente falou, né, também já em aula, a gente falou na igreja, né, o quão é importante a gente estar fazendo as coisas por amor, o quão realmente é diferente a gente fazer por amor, né? A gente, muitas das vezes, o fato de fazer por amor, a recompensa, né, vamos dizer assim, que a gente vai estar esperando, né, é a cada dia a nossa vida com Deus, né, e a gente realmente vê outras vidas, né, outras pessoas também sendo alcançadas pelo Evangelho. Né, eu creio que em relação ao Evangelho e essa palavra amor, vamos dizer, se a gente juntar, creio que é isso, sabe, da gente ter a nossa vida com Deus, da gente realmente amar ao Senhor e com isso a gente também está amando, sabe, o nosso próximo. E é interessante porque até mesmo se a gente for olhar, né, para os mandamentos, né, os 10 mandamentos, né, o não mate, não faz, não, sabe, honra seu pai e sua mãe, né, esses mandamentos a gente vê que tudo depende do amor, sabe, tudo depende da gente realmente estar amando, porque se a gente realmente tiver, sabe, amando, né, vamos dizer, se a gente está amando outra pessoa, por que a gente realmente está falhando com ela? Sabe? Falhando no sentido de, tipo assim, porque a gente vai estar querendo, sabe, magoar essa pessoa? Por que a gente vai estar querendo, sabe, prejudicar essa pessoa? Se a gente realmente está amando ela, sabe? É a mesma coisa com o Senhor, sabe? Se a gente realmente tá amando a Deus, por que a gente, sabe, vai querer, infelizmente, andar totalmente ao contrário daquilo que Ele realmente quer? Sabendo que a cada momento que a gente anda ao contrário, mais distante a gente pode estar do Senhor, sabe? Mais distante a gente pode estar de Deus. Né? Essa palavra amor é algo que a cada dia a gente realmente tem que estar pedindo ao Senhor, sabe? Para que a gente realmente possa estar, sabe, estar amando mais a Deus, estar se entregando mais a Ele, sabe? Estar entendendo mais a Ele, estar tendo realmente uma vida com Ele, né? Para não ser algo somente de palavras, vamos dizer assim. Não somente o fato de eu chegar e falar assim, eu amo a Deus. Não, mas de realmente eu falar e de realmente ter obras, vamos dizer assim, né? Ter atitudes que realmente se encaixam nisso. Né? Se não me engano, a própria palavra do Senhor vai estar falando que
aquele que realmente o ama, sabe, vai estar respeitando o seu mandamento, né? Vai estar respeitando ao Senhor da forma que realmente, né, provém dele ali, realmente, de uma forma correta, né? Então é uma palavra, né? São situações, né? Vamos dizer assim, a qual a gente realmente tem que estar pedindo, né? Vamos dizer assim, mais a Deus, para que a gente realmente venha estar amando a Ele, né? Realmente possa estar aumentando, né? Esse amor, vamos dizer assim, em nossa vida, sabe? Em relação a Ele, sabe? Para que a gente realmente possa estar fazendo por onde e com certeza para que Ele possa nos ajudar a amar o nosso próximo também, porque é difícil. É difícil, muitas das vezes a gente não está amando nem a nós mesmos, sabe? Quando muitas das vezes a gente não está amando a nós mesmos, muitas das vezes pode ser mais difícil a gente também estar amando o nosso próximo de uma forma correta, né? E a gente sabe que sim, infelizmente tem pessoas aí que, sabe, tá querendo nos prejudicar. Muitas das vezes a gente está querendo se prejudicar. Então a gente vê o quão importante a gente está pedindo ajuda ao Senhor, o quão importante a gente está pedindo para que o Senhor possa estar aumentando esse amor, sabe, em nossa vida. O amor, né, vamos dizer assim, conosco mesmo, com si próprio, né, e com o nosso próximo também, e principalmente também com Deus, né, para que Ele realmente possa estar acima de qualquer situação em nossa vida, para que Ele realmente possa estar sendo esse primeiro lugar em nossa vida, né, no nosso dia a dia. Creio que são pontos, né, qual a gente consegue estar tirando, né, desse bloco. Algo interessante também, né, que não está nesse capítulo, mas está em outro, que tu vai contar também, né, vamos dizer assim, a mesma história, acho que vai estar em Marcos 12, pelo que tá dando referência aqui, Marcos 12, versículo 28 a 34. Né? A gente sabe que na Bíblia, Mateus ele vai contar de uma forma, né? Lucas vai contar de outra, a mesma história, mas vamos dizer assim, com visões diferentes. Né? Como se um irmão está contando de uma forma e o outro irmão está contando do outro. Ambos estão mentindo? Não, mas ambos estão dando uma visão, né, diferente. Um vai estar falando mais, o outro vai estar falando menos, essas coisas assim. E a gente vê Marcos, ele ele vendo, né, esse escriba, né, esse intérprete da lei, né, alguém que entendia, né, da palavra, ele respondendo ao Senhor, né, e ele vai estar respondendo que o Senhor estava certo, né, que o fato de amar o próximo, o fato de amar a Deus é mais importante do que sacrifícios e holocausto, né, como se dissesse sacrifícios e ofertas, sabe, o fato de realmente estar fazendo isso por amor, o fato de realmente ter esse amor é mais importante, né? E o Senhor ele vai estar respondendo ele que ele respondeu sabiamente, né? O Senhor vendo que ele respondeu sabiamente, né? Aquilo que o Senhor falou, Jesus ele vai estar falando para esse escriba que ele não vai estar, que ele não está longe do reino dos céus, né? Vamos dizer assim, tem coisas que precisa ser mexida ali, né? Mas que ele possa, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, que ele está num caminho de entendimento, vamos dizer assim. Por mais que, né, nesse bloco a gente vê que os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, eles se reuniram em conselho, ou seja, eles meio que fizeram uma reunião, né? Conversaram para tentar fazer alguma forma para, sabe, colocar Jesus à prova, né? Testar Jesus, vamos dizer assim. Né? Por mais que ainda assim eles tiveram essa intenção, né, esse intérprete da lei, né, esse escriba, ele teve, vamos dizer assim, né, essa comunicação, essa conversa, né, com Jesus. Verso 41 ao 46, que vai dizer assim, né, o bloco final. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhe perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor, meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra.
E a partir daquele dia ninguém mais ousou fazer perguntas. Ou seja, a gente vê, né, que Jesus agora fazendo pergunta, né, até um perigo, vamos dizer assim, né? Jesus fazendo, porque a partir do momento que ele vai abrir a boca para falar algo, ele vai ir certeiro, né? Naquilo que ele realmente ele quer. E aqui eu acho interessante, né? O Senhor ele faz essa pergunta, né? O que eles pensam de Cristo e o que eles pensam de quem ele é filho. Eles responderem de Davi, eles entendem, vamos dizer assim, que realmente Cristo, né? Creio eu, né? Que é isso que eles estão demonstrando, que eles entendem de uma certa forma que Cristo ele realmente ele vem dessa linhagem de Davi, né? Só que quando Cristo ele vai responder, né? Eu acho que ele realmente está deixando claro que é mais do que um filho de Davi, né? Porque de uma certa forma Davi lá em Salmos 110, né? Isso aqui é referência de Salmo 110, ele vai estar falando essa questão, né? Como se tivesse alguém, vamos dizer assim, maior, né? Do que esse rei Davi, né? Do que ele mesmo, vamos dizer assim. E a gente entende, né? Principalmente no nosso dia de hoje, a gente consegue entender. Creio que é algo que muitos lá atrás não conseguiam, a gente consegue entender que sim, Jesus ele foi maior do que Davi. A gente entende que ele vem da linhagem de Davi, a gente entende que através disso, né, ele também é considerado Messias. Muitos vão estar dizendo, né, filho de Davi. Só que não é somente um filho de Davi, né, no sentido de linhagem, mas sim é alguém que é maior, sabe? É o verdadeiro rei, né? Porque por mais que ele seja filho, né, de Davi, ele é maior, né? Creio eu que ele não estava com a intenção de, vou me engrandecer aqui para cima deles, não, mas sim, de uma certa forma, dizendo a eles que ele era o Cristo, que ele realmente ele era o Messias, sabe? Que ele realmente ele era a salvação para aquele povo e que de uma certa forma ele era maior, sabe? Do que Davi, maior do que Abraão, maior do que Moisés, né? Do que Jacó, do que Isaac, ou seja, pessoas que foram importantes, né? Que muitos judeus citavam, né? Naquela época, que por mais que eles fizeram diversas coisas, por mais que eles tiveram um grande contato com Deus, ainda assim Jesus é maior do que tudo isso, né? Eu creio que Davi, vamos se dizer assim, a gente até consegue explicar, né? Foi humano igual, literalmente igual a gente, né? Abraão, por mais que ele possa ter tido, né, aquela intimidade toda, nossa, era amigo de Deus, né? E até hoje a gente fala de Abraão, né? A gente fala Deus de Abraão. Imagina chegar e falar Deus e a pessoa literalmente falar o teu nome, sabe? Então é algo interessante, mostra a intimidade, né? Isaac, Jacó, Moisés. Moisés foi alguém muito importante, sabe? Para a história de Israel. Então a gente vê que são pessoas assim muito muito importante que o povo judeu realmente levava com uma importância muito grande, mas ainda assim são pessoas a qual a gente consegue explicar. Eram pessoas igual a nós, né? Igual a gente, só que sim, com um nível de intimidade diferente, né? Ao qual buscaram algo que a outra pessoa não possa conseguir. Não, não é isso. Mas sim foram pessoas que realmente tiveram grande intimidade. Mas ainda assim são pessoas a qual a gente consegue, sabe, de certa forma, explicar. Mas e Jesus? Né? A gente consegue falar bastante de Jesus, mas eu creio eu que 100% a gente não, ainda assim a gente não consegue explicar, né? Acho que ainda assim vai faltar palavras, sabe, pra gente falar, vamos dizer assim, porque a história de Jesus ela é incrível, só a forma da qual ele nasceu, né, que a gente vê a diferença, a forma de quando a Maria, né, vai se encontrar, né, com a mãe de João Batista, e João Batista na barriga da mãe dele vai sentir a presença de Jesus chegando, sabe? Ou seja, é algo totalmente incrível, sabe?
Jesus, ele realmente é incrível, né? Então, muitas das vezes é difícil explicar, vamos se dizer assim. Jesus, ele foi humano, né? Vamos se dizer assim. Só que a gente sabe o quão ele também foi, o quão ele é, né? Deus, sabe? Ele ressuscitava as pessoas, né? E não só isso, a gente vê que ele passou por tanta coisa, né? E ainda assim aguentou, vamos se dizer assim, por mim e por você, e venceu a morte. Né? Aonde lá em Apocalipse vai estar dizendo como ele é digno, sabe, de abrir esse livro, né? Qual ninguém consegue abrir, mas ele sim, né? Então eu creio que são situações, né? É um bloco a qual nos mostra o com esse Deus é incrível, com esse rei ele é incrível, sabe? Com esse Salvador ele é incrível, né? Porque de coração a pessoa ao nosso lado, vamos dizer assim, a gente consegue, sabe? Explicar, a gente consegue falar bastante, bastante mesmo, né? Pontos positivos e pontos negativos, porque a gente sabe que a gente falha, né? Assim como Davi falhou, Moisés falhou, Abraão falhou, né? Salomão falhou. A gente vê que as pessoas falharam, né? Mas e Jesus? Sabe? Jesus, ele não falhou. Jesus, ele não errou, né? Então mostra o quão ele é perfeito. E o quão ele realmente é o nosso maior exemplo, vamos se dizer assim. É aquele a qual a gente realmente tem que estar buscando, sabe? Tem que realmente tá levando como exemplo, né? A gente, claro, muitas das vezes a gente vê a história de Davi e a gente meio que é uma inspiração, vamos se dizer assim, né? Para a nossa vida. Moisés, né? São pessoas a qual muitas vezes a gente olha assim a história, a gente vê as coisas que passou e realmente vira uma inspiração, né? Para nossa vida. É umas pessoas a qual a gente admira bastante, né? Mas eu creio que a nossa maior inspiração, o nosso maior exemplo vai continuar sendo Jesus. Vai continuar sendo Jesus. Salomão, por mais que ele tinha aquela sabedoria toda, no finalzinho ele errou, né? Ele errou, ele falhou. Mas, né, foi buscar outros deuses, né, contra de mulheres, essas coisas assim. Então ele errou. Mas Jesus não. Jesus não, né? Então, realmente que a gente possa, sabe, a cada dia tá sendo tá buscando cada vez mais ao Senhor, né? Isso nos leva a refletir quando Paulo vai dizer, né, para que a gente possa, né, ser igual a ele, vamos dizer assim, né? A qual ele também está sendo igual a Cristo, né? Creio que é um versículo, né, que Paulo nos deixa que nos faz pensar o com a cada dia a gente realmente tem que estar sendo igual a Cristo, vamos dizer assim, né? Igual a gente tem que estar buscando, né? Tá sendo semelhança a Cristo. E o quão é importante isso, porque a maior pessoa, a melhor pessoa, né? A qual a gente realmente possa estar, sabe, comparando. Ah, quer comparar? Não compara o irmão do lado, não. Compara Cristo. Compara tudo com Cristo. Aí a gente vai ver que realmente a gente precisa, sabe, caminhar muito. Que a gente precisa, sabe, estar fazendo muito ainda. E o quão ele está nos dando ainda assim a oportunidade de estar fazendo isso. Porque se a gente for olhar para o outro humano, a gente vai ver erro. A gente vai falhar, a gente vai cair. Se a gente for olhar e, né, tentar fazer tudo que outra pessoa faz. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê que é totalmente diferente, sabe? O qual a gente realmente não consegue chegar ao ponto dele, vamos dizer assim, mas o qual a gente também pode estar conseguindo ser, sabe, semelhante, vamos dizer assim, sabe? Chegar próximo de Cristo aqui nessa terra, né? E de estar sendo, né, vamos dizer assim, vamos dizer assim, meio que reflexo, né? Está sendo essa imagem, semelhança de Cristo aqui nessa terra, que as pessoas possam ver, né? Cristo em sua vida, que a pessoa possa ver Jesus em você, sabe? Através das suas atitudes,
né, através realmente da sua vida em si, né, que a nossa vida não venha a ser somente um caso de religião, sabe? Assim como muitas das vezes judeus foram, mas de realmente estar sendo esse templo do Espírito Santo, de realmente estar sendo, né, essa igreja do Senhor, realmente, né? Tanto que tem um versículo, né, em Tiago, para a gente finalizar, vai ser em Tiago 1:27, que vai dizer assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, ser Jesus. Ser exemplo de Jesus, né? Porque Jesus, ele visitou, né, vidas, pessoas a qual estavam nas suas aflições, ele visitou, né? E se guardou incontaminado do mundo. Porque o adversário tentou. O adversário, sabe, tentou prejudicar Jesus ali, mas Jesus ainda assim se manteve. Então, Jesus é o nosso maior exemplo, né? Creio que é isso que a gente consegue estar tirando, né, do nosso capítulo de hoje. Espero que os irmãos possam ter entendido e que o Senhor possa falar mais e mais na vida dos irmãos, né? Que não venha ficar somente, né, naquilo que foi falado aqui, mas sim que o Senhor possa falar muito mais ainda na vida de cada um, né? Vamos estar orando e agradecendo pela nossa aula. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, pela nossa 22ª aula, né? Já estamos terminando o livro de Mateus, né? E eu peço que em nome de Jesus a gente consiga terminar direitinho e que a gente consiga, Pai, lá depois que a gente terminar tudo direitinho, a gente consiga ver que a gente realmente conseguiu aprender muitas coisas que a gente conseguiu aplicar no nosso dia a dia, Pai. Eu peço que o Senhor possa continuar cuidando de cada vida, de cada família, né, e cuidar, né, do entendimento de cada um, né, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, Pai, continuar tendo contato, Pai, com cada vida, Pai, em nome de Jesus. E abençoa o dia, o trabalho, a vida de cada irmão, Pai. É isso que eu lhe peço. Te agradeço. Amém. Que os irmãos possam ter um ótimo dia. E é isso. Fiquem com Deus.